Love, irmãos. O Gabi eu tive, que nem o Ângelo daqui a pouco deve estar aparecendo por aí, porque o Ângelo salta às 8 horas, né? Então até chegar aqui. Mas assim como o Ângelo, o Gabriel, eu tive a oportunidade de conhecer ele com 16 para 17 anos, acho que foi. Né? O Gabriel foi do meu grupo de jovens. Né? E o Senhor me deu uma alegria muito grande. Assim como o Cleverson, que eu vi crescer também, né? O Cleverson é mais jovenzinho ainda, eu acho que tinha uns 12 anos, né? 11, 12 anos. Quantos anos está agora, Cleverson? 27. Então eram uns 11, 12 anos. Foi por volta do ano 2000 que a gente se conheceu. O Gabi também, né? Foi por volta de 2000, né? Por volta de 2000. E o fato é que o tempo vai, o tempo voa, o Pamelino sempre numa boa. Nem existe mais isso. Não existe mais, né? Vocês lembram da galinha que dava na Caixa Econômica Estadual? Vocês lembram? Não lembram? Como é que eu me lembro dessas coisas? Ah, tá louco. Não lembro? Tá no museu. Como assim? Ah, não. E aí era uma galinhazinha, daí tu botava moeda, ela era um cofre. Vocês não lembram disso? A senhora não lembra? Não. Tu lembra, Lito? Oh, glória a Deus, alguém lembra? O senhor Joré, o senhor lembra, né? Não, vai, eu começo a ficar preocupado, porque eu lembro de tanta coisa na vida e ninguém lembra de nada. Eu nem era nascido ainda. Não é? Não é que eu me lembro dessas coisas, vocês não. O fato é que daí o Gabi está aqui. E a gente se trilhou uma caminhada no Senhor e o tempo passou e a gente deixou de se ver durante esse período. Mas há uns 2 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais de 2 anos, né? 3 anos. Nós nos reencontramos. Na verdade nós, o Ângelo também, né? Que foi quando a gente fez aquele churrasco lá em casa. E aí conversando com o Gabi, ele me falou, foi ali que me falou que o pai estava, né? De fusco com a teta, né? E eu disse, não, eu quero conhecer então a tua esposa, tua companheira. E ali naquele momento o Gabi estava. Como é que estava a tua vida naquela época ali, assim? Estava bagunçada, né? Daquele jeito. A gente já tinha conversado antes, né? E eu estava afastado. Acho que 90% daqui me conhece. Praticamente entrei da igreja, depois saí, voltei de novo. Então tive algumas escolhas erradas, né? Mas em 2013 foi quando eu realmente coloquei no meu coração que eu queria servir a Deus e era o caminho que eu queria seguir. Amém. Foi quando eu deixei de lutar com o meu braço mesmo. Daí Deus foi movendo a situação, eu encontrei o pastor, daí encontrei o Ângelo, daí se fortalecemos ali, sabe? Naquela... Juntamos caco ali, um abraçou o outro, vai ser assim. Daí conversei com o pastor, tudo, daí ele me orientou, abri a minha vida para ele, pastor, está acontecendo isso, eu fiz isso. Quanto é importante a gente também se abrir, né? Falar sempre a verdade para sobre a gente. Então ele pôde ali naquele momento me ajudar e falar, não, vai por esse caminho que agora Deus vai ser contigo. Morava na Sertória, né? Lá na Sertória, Eu saí da Restinga, então, daí na verdade fui para Florianópolis, né? Aí fiquei um tempo lá, a minha irmã foi comigo, não deu muito certo, a gente gastou todo o dinheiro lá. Não, porque lá eu vou mudar de vida, agora vai. Agora eu vou trabalhar lá, não quero mais saber da Restinga, não quero mais ninguém, não quero saber, agora vai. Vamos para lá, nós fomos com uma boa quantia, né? Eu comecei a trabalhar, né? E a gente tinha dinheiro, né? E eu naquela ilusão que tudo ia ser diferente, que tudo ia ser melhor. Que nada. Vamos festejar que o tempo vai ser melhor, é festa. Eu ia pra praia todo dia, torrava o dinheiro. Só Deus, só Jesus. Daí quando eu não tinha um real no bolso, daí eu liguei pra mãe. Aí eu liguei pra minha mãe, mãe, eu não tenho um real. Santa Terezinha. Não deu certo aqui, ninguém me emprega, ninguém... Na praia não tem emprego. Momento de confissão agora. Mas digo assim, ó, se eu fui ver
Um serviço, acho que foi muito lá. E eu tinha fé. Esperança é a última que morre. Daí eu liguei pra mãe, daí acho que a Natália que emprestou um dinheiro pra ele voltar, não me lembro, não me recordo direito agora. O pai depositou, né, isso na tua conta. Daí eu voltei mais pelado que nunca e frustrado ainda, porque não tinha dado certo lá. Bom, daí... E eu queria voltar ainda pra lá, né? Aí, nesse meio todo, eu tava... já tinha orado pra Deus, abriu uma porta pra mim de trabalho e tudo. Foi quando eu cheguei em Porto Alegre, daí o meu ex-chefe da Metrovel me ligou, né, e disse, Gabriel, o que tu tá fazendo? Eu, Rig, eu acabei de chegar em Porto Alegre, fazia questão de horas. Capaz, cara, o que eu tava fazendo? Tava lá tentando a vida lá. Não, então para de tentar e vamos tentar aqui, vamos começar aqui de novo. E foi quando daí eu vi que Deus estava trabalhando assim, né? Eu preciso de um cara que já trabalhou comigo, eu te conheço, de confiança, e tu é o cara que eu quero para entregar os meus carros. Não, tudo bem, eu aceito sim, só que minhas roupas estão tudo lá, e na minha cabeça eu ia voltar para lá, né? E daí a porta se abriu, eu fui, só que era na Zona Norte. Eu fiquei pensando no cálculo, comecei a fazer o cálculo, né, das horas. Vou dormir 5 horas por dia. Vou chegar em casa, vou ter que fazer isso. Daí eu aceitei dizer, não, eu vou. Eu não liguei, eu topo contigo, eu liguei pra ele tudo. Então tá, eu te quero aqui segunda-feira. Beleza. Daí fui lá, aceitei o trabalho, começamos a trabalhar direito, encontrei a Stephanie daí no meio do caminho, também. A gente se conheceu muito, ela estava precisando muito de ajuda. E foi lá que eu comecei a falar de Jesus para ela. Comecei a falar, né? eu fraco, né? E ela mais ainda, né? Imagina o que não ia dar, né? Daí eu comecei, não, Jesus pode mudar a tua vida, ele mudou a minha vida. Daí eu me mostrei que eu era um cara, né, santo, espiritual para ela, né? Não enganou a guria. Eu enganei ela, mas depois eu pedi perdão. Aí comecei a falar de Jesus, ela estava num momento bem crítico da vida dela, tudo. E eu disse para ela que o Senhor ia mudar a história dela. E foi, daí a gente jantava junto, daí a gente saía para comer fora. Daí depois eu orientei ela a fazer uma série de coisas, né, que influenciaram ela a ficar comigo, né? Não, então aqui vai dar o testemunho que quer fazer certo. Sim, daí depois que eu influenciei ela, daí pronto, agora deu. Mas, enfim, gente... Não, quando ele me mostrou a foto da Tef, foi a primeira vez, eu olhei assim, não pode. Aí ele olhou, por quê, pastor? Não, essa menina não ia te querer. Porque, cara, é muito bela, bonita, né? Uma pessoa maravilhosa. E depois quando ele me falava tudo que ela conversava, eu disse, não, é santa também. Mas ela me achou mais bonita ainda. Não, eu sei disso. Tadinha, é cega? Eu não vou fazer óculos pra ela, né? É por isso que a Raquel também não usa até hoje. Grau 9. Então, daí desse momento, a partir desse momento, foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida. Ela foi pra praia, daí a gente foi demitido, a empresa fechou, né, a gente decidiu morar junto, ficamos ainda um tempo. Eu fui morar de aluguel, até a mãe me ajudou no início, sempre as mães, os pais, enfim. Então peguei umas coisinhas aqui, a mãe separou umas coisas lá, e a gente foi aquela choradeira, não, porque não é assim, vai morar sozinho, mas eu queria, aquilo era importante para mim, né, como homem. Fui pra lá, na cara e na coragem, sem R$1, né, mãe? Quantas vezes eu te liguei, né? Comia nesse miojo, né? Às vezes não tinha nada para comer, comia nesse miojo, fazia ali na hora, ali, um amigo me ajudava com uma coisinha ou outra, e assim eu estava levando. Logo depois, daí decidimos então que nós íamos morar juntos, né? Mas sempre com aquela consciência assim, eu estou errado, sabe? Eu estou fazendo errado, não é certo. Mas o Senhor sempre me instigou a proteger ela, a cuidar dela, porque o Senhor queria fazer algo na vida dela. Amém.
E foi quando a gente se mudou, daí ela entrou, daí nós entramos, a empresa fechou, ela foi para a praia e eu fiquei. Né? Até por questões financeiras, para não gastar todo o dinheiro que nós tínhamos, né, para as economias, enfim. Daí eu, uma certa noite, eu me peguei, daí eu tinha bebido, né, enfim, chorando muito, e disse para Deus que eu não queria mais aquela vida que eu estava levando. Eu decidi mudar, não quero mais, não funciona e nunca vai funcionar. Então eu chorei muito, orei, me arrependi, pedi perdão para Deus. Foi quando a presença de Deus encheu meu coração, me tomou de uma forma que é inexplicável, não tem como descrever. E ali eu vi que Deus estava comigo e desde aquele momento eu nunca mais titubeei. E eu disse para Deus que eu não queria mais, eu não quero mais ela, eu quero ir embora. Não quero mais essa vida, eu vou começar tudo de novo, eu vou para a igreja e, enfim, começar uma vida nova. Decidiu que ia começar a tua vida com o Senhor, isso, agora com o já Senhor, ia fazer parte da tua vida. Isso. Daí foi quando o Senhor disse para mim assim, ajuda ela. A voz do Espírito de Deus veio e falou comigo, disse, ajuda ela. Ela é a menina dos meus olhos. Não desiste dela. Naquele momento, tudo começou a ser diferente para mim. Tudo. A maneira de eu me portar, a maneira de eu falar, a maneira de eu agir. Então, não bebia mais, enfim, outras coisas. Tudo passou a ser muito diferente, assim, a maneira de eu tratar ela. E ela longe, eu conversava com ela, sabe? E orava por ela, às vezes ela me ligava de madrugada, às vezes ela ficava 3, 4 dias sem me ligar, porque o sinal era muito ruim, quando ela estava na praia do Rola, do morro, assim. E eu, ali naquela tensão, assim, sabe, de como será que ela está, se ela estava bem, o sentimento por ela, mas começou a mudar, foi diferente, sabe. Então eu vi que o Senhor estava nisso. Né? E desde aquele momento eu decidi que eu ia levar ela para Jesus. Então tá, Senhor, eu vou levar ela pelos teus caminhos. Quando ela voltou, eu tomei uma decisão junto com ela, é isso, ou a gente anda junto nisso, ou não tem. Aí ela olhou pra mim assim, tipo, não me dá pressão, sabe? Não me dá pressão. Então todo dia eu com aquela voz do Espírito de Deus na minha vida, não desiste. Então todo dia eu ia demonstrando com um testemunho de uma vida mudada, transformada mesmo, né? Com um testemunho. Aí eu fui falando com ela, trabalhando, sabe, conversando. Quando Deus falou comigo, a respeito que ela era uma menina de Deus, né, dos olhos de Deus, eu peguei e falei para ela. E ficou aquilo, não, será que não é? Amor, Deus vai confirmar. Se eu estou mentindo, mas Deus vai falar contigo. Beleza. Aí eu decidi, Deus falou comigo, voltar para Restinga. Decidimos então morar com a mãe. Aleluia. Daí nós pensamos, voltar a morar com a mãe, né, pai? Aí eu falei pra mãe, tu me empresta uns 5 metros do teu terreno? Daí ela assim, por quê? Eu queria construir a nossa casa ali, começar uma vida, nós queremos ir pra igreja, tal, assim, sabe? E isso eu falei pra mãe, eu não falei pra ela, né? Daí ela disse, não, então, sabe que a mãe vai estar sempre aqui para te ajudar, o que tu precisar, claro, eu te empresto, assim, eu te dou o terreno que ti, pode construir, não tem problema. Fechou. Aí agora faltava convencer a mulher, né? E agora, como é que eu vou fazer? Aí tive uma luz na hora, assim, uma ideia bem louca, contei para ela, meio que dramatizei a coisa, que não estava fácil, olha, nunca vamos conseguir comprar nada, conquistar nada, nós precisamos ir para lá, assim, sabe? E ela... Restinga é o melhor lugar do mundo, vai gostar, maravilha, as pessoas todas se amam, não existe violência, a polícia está todo momento, a todo lugar. Nossa família está lá, tu vê, vai nos ajudar, assim. Então tá, eu tô contigo, vamos sim.
E isso ainda demorou um tempo ainda para ela aceitar a ideia de se converter, de Jesus, demorou um tempo. Quando eu falei com o senhor ainda, naquela época, né, ela não estava ainda. Daí tá, topamos. Aí começamos a construir, a ver as coisas, foi quando o pastor também entrou no meio junto, né, para nos disciplinar. E quando entrou mesmo, amado, né? De todos os dias, toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Chegou um ponto da Raquel me perguntar se eu ia morar lá. E daí aí começamos a construir a casa, tudo, olhar os materiais, só que daí não era 5 metros. Daí já era 12 por 7 a casa que eu construí. Tomei conta da casa, do terreno inteiro da mãe. Mas enfim. Foi com a boa calma. Né? E comecei a falar de Jesus para ela. No meu coração, ela sempre soube quanto o meu coração é grato por Deus, pelas coisas que eu tenho feito. Eu sempre contei para ela também o meu caminho, né, a minha história com o pastor, com o jovem, com muitos amigos aqui dentro, com muitos irmãos. E eu sempre deixei claro para ela que eu era um homem de Deus. Independente do que aconteceu, eu sempre deixei claro para ela que eu era um escolhido. E ela disse, não amor, eu acho que tu tem que ir mesmo, eu acho que se isso te faz bem, tem que ir. Eu olhei para ela, Deus está tocando o coração dela, né? E aí foi que eu comecei a pregar, daí eu comecei a despejar a palavra nela. Eu falava do amor de Deus, falava das curas, do mundo espiritual, falava, enfim, tudo que eu tinha aprendido eu impregnei ela, né? Aí logo depois, aí fomos num culto, pastor Edmilson, fomos num culto lá, fomos convidados pela tia Clary e resolvemos ir. Na saída do culto, estou meio que resumindo assim, porque é comprido e extenso, né? Só uma pincelada. Na saída do culto, a tia Clary olha para ela e olha para mim e diz assim para mim, tu cuida bem dessa menina, viu? Porque ela é a menina dos olhos de Deus. Amém. Naquele momento nós se olhamos assim, sabe? E eu fiz assim, eu te falei. E ela desabou a chorar, ela chorava que nem uma criança, se abraçava em mim, assim, chorava. E ela entregou os caminhos dela para Deus. Se converteu naquele momento ela. E desde hoje eu continuo discipulando, a gente continua orando, buscando a palavra de Deus, enfim. E então foi aí que a história começou a acontecer na nossa vida mesmo. Só um contexto, né? Como que eu era, como que ela era, enfim, como nos conhecemos. E daí foi quando o pastor Alex entrou daí de vez na minha vida, na nossa família, porque ele já faz parte há muitos anos, né? Mas na nossa família, eu e Stefan, não tinha, acho que, pessoa melhor para nos ajudar e nos apoiar, pois sempre foi nosso líder espiritual, sempre confiamos nele. Então, o pastor começou a fazer as visitas, né, discipular. Hora eu estava fraco, ele ia lá, me fortalecia, mas sempre naquela, eu vou continuar, eu vou ganhar ela para Jesus cada vez mais. E foi. Pastor, o que aconteceu? Se batizou. Né? Tomou a decisão de descer as águas, tudo. E desde ali então nos tornamos uma família abençoada por Jesus. Foi então que tomamos a decisão daí de passar, né, ficar com Jesus e aquela coisa toda. Eu estava orando uma noite e... Se casaram também, né? Nos casamos, é verdade, nos casamos. Não me lembro se foi antes ou depois do batismo. Foi depois do batismo. Foi depois do batismo. Eu não me lembro. Depois do batismo. Então ela tocou no batismo, Deus tocou a vida dela de uma forma bem, na verdade, né? Crescei. Mas optaram pelo Senhor e essa é a parte que eu preciso frisar. Eu quero que você se canse, mas é importante você saber de tudo isso para você ver o quantas vezes, às vezes as mínimas decisões da nossa vida afetam todo um futuro. Né? Às vezes você acha assim, eu vou ser fiel ou infiel, vou usar um exemplo banal, tipo, numa moedinha. Mas aquilo vai alterar todo o teu futuro por causa de uma escolha que às vezes tu achava que não ia ser tão importante. Então, nesse momento que o Gabi resolveu
começar, aí você diz assim, poxa, ele disse que era de Deus e estava passando por uma situação difícil. Estava, né? O Gabi realmente teve problemas, dificuldades, situações, esteve afastado dos caminhos do Senhor durante um período, né? Mas o fato de estar afastado não significa que a alma ou o coração dele não ansiava por Deus. Se você olhar para dentro de ti, você vai ver que todo momento da tua vida que você esteve afastado de Deus, tu buscava alguma resposta. E é só em Cristo que a gente encontra. Então, quando ele encontrou isso no Senhor, esse abrigo, esse proteger de Deus, então ele teve a condição de apresentar para a terra esse proteger de Deus, e ele pôde levar isso no Senhor também, daí, né? Porque é uma situação muito interessante, conforme o Senhor vai acrescentando, tu vai